vai indo igual o apóstolo Paulo, depois da sua segunda viagem missionária, ele teve que passar a 3 vendas, tomar ânimo, e esse ânimo que ele tomou foi com grupo de oração, na igreja local, foi meditando a Bíblia, foi fazendo o curso teológico na linguagem daquela época, foi ali naquele quartel general, onde ele estava alimentando novamente o seu espírito, a sua alma, descansando a sua matéria, e ele saiu já para a 3ª viagem missionária, e aí ele pôde falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e ele então não teve medo de ir à morte, mas trabalhou até o último dia de vida que Deus proporcionou a ele. Nós consideramos em Tuiutaba, dia 3 de julho de 2010, como uma clínica onde você veio para receber ânimo, para continuar a sua jornada, lá na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Parece que hoje não tem ninguém de fora, né? Essa semana ligaram lá para o nosso seminário, os irmãos da África, tinha uns 30 que queriam vir. Falou: marque pelo menos aí uns 60 dias com antecedência, porque é muito difícil, passaporte, voo, traslado. Hoje nós temos aqui só no Brasil, porque avisamos aí de 15 dias para cá. Então a pessoa tem que tomar ânimo, e vocês estão tomando o ânimo hoje, animando emocionalmente, crescendo espiritualmente, para voltar no combate de guerra, amém? Esse ânimo aqui vai terminar com a Santa Ceia da Comunhão, e depois você vai tomar a refeição, pegar o retorno para a sua cidade, e Deus te acompanhe em paz. Bom, o ânimo do resumo da Bíblia, para você compreender mais rapidamente, nós temos, a ciência está por aí tentando atropelar os textos bíblicos, mas quanto mais ela tenta atropelar o que está escrito na Bíblia, mais ela se convence de que a Bíblia é correta e verdadeira. Quando a ciência descobre ossada de animais de 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, 500 milhões de anos, pelo carbono 14, isso não vai contra, não está desfazendo da Bíblia quando fala que Deus criou todas as coisas. Deus gastou 6 dias e no 7º ele descansou. Bom, nós colocamos na faixa aqui então a quantidade de vida, quantos anos tem o ser humano na face da terra. Nós temos aqui algum engenheiro, algum professor de matemática, ou alguma professora que gosta de números, para me ajudar? Temos? Vamos então fazer o cálculo. Se perguntar para você, porque para pregar a Bíblia, para abrir igreja, para explicar para o povo, tem que ter conhecimento. O pastor não pode ser leigo, tem que ter conhecimento de tudo, de saber tudo, não é? Ontem eu disse que o pastor é tudo na igreja. Ele é o advogado, o psicólogo, ele é o parteiro, porque pega o pessoal, a irmã que está grávida, já leva para o socorro. Então, à meia-noite, madrugada, domingo, feriado, é tudo. Então você tem que saber tudo. No aconselhamento pastoral lá no seu gabinete, 90% das questões estão sendo sociais, jurídicas. Então você tem que saber tudo. Por isso que nós colocamos no primeiro curso de pastor do Brasil e do mundo, as nossas apostilas, a parte jurídica, aonde captamos todos os artigos da Constituição Federal, dos códigos de leis e das leis ordinárias, dos decretos e tudo referente a igrejas. E colocamos ali na apostila, para o pastor, o nosso estudante, o nosso aluno ter conhecimento total de todas as coisas da parte jurídica, porque ele não pode errar diante do púlpito, principalmente agora, a partir da Constituição de 88, onde danos morais e materiais estão pegando, é a moda. Então o pastor tem que saber resguardar, saber o que falar, para não pisar em falso e não criar problema para a sua igreja local. Também colocamos dentro da apostila tudo referente a cultos de diversas denominações, diversos costumes de todas as religiões do mundo, e o resumo da parte teológica, e assim ficaram aí os materiais bons, gostosos de se estudar, e em forma sequencial. Topamos aqui um aluno que tinha meia dúzia de cursos nossos, fez desde básico, médio, bacharel, pastor, mestrado, doutorado e PhD.
Então fiquei muito feliz com esse aluno. O nosso alvo é que todos os alunos, a cada ano, façam mais um curso para crescer mais ainda. Porque o mundo por aí está muito difícil. Hoje você fez esses cursos conosco, recebeu a consagração e tal. Daqui 5, 10 anos, se o Senhor Jesus não vier até lá, já não vai estar valendo nada essa quantidade de cursos. É igual lá no mundo do mercado secular. Se a pessoa tem o 2º grau, há 30 anos ele era muita coisa. Se hoje ele tem uma faculdade, já não está sendo nada. Tem que ter 2, 3 faculdades e muitos cursos de pós-graduações para ser alguma coisa lá no mundo secular. Cá dentro da igreja, você não é porque foi consagrado hoje, não é porque tem todo o conhecimento espiritual, é que você vai ficar de braços cruzados. Você tem que crescer a cada ano mais e mais no conhecimento, na graça, para que você possa então enfrentar as situações difíceis da sua igreja. E hoje nós sabemos que as autoridades todas estão correndo para dentro das igrejas. Elas sabem que lá no mundo cultural, onde trabalha, os sistemas emocionais são tantos, problemas são tantos, eles precisam de Deus, as autoridades. Então hoje está cheio, né, promotores, delegados, juízes, militares, autoridades de todos os legislativos, executivo, judiciário, estão indo para a igreja em busca de Deus. Hoje, todos os intelectuais, profissionais liberais, estão indo para a igreja em busca de Deus. Então o pastor não pode ser leigo. O pastor tem que ter, no mínimo, o seu bacharelado em teologia eclesiástica, no mínimo o mestrado, no mínimo o doutorado, e se possível o PhD, porque diante do auditório ilustre que ele vai ter na sua frente, ali tem nos bancos as autoridades, os intelectuais. Se as pessoas ficarem vendo, ouvindo o pastor ali, sem aquele conhecimento básico ou superficial, já vão desacreditar daquele pastor que está naquele púlpito e vai sair falando mal, que o mundo é muito crítico e vai procurar outro, não procura nenhuma. Então dificulta, você tendo cultura, e a cultura nós estamos oferecendo pelo Seminário Internacional de Teologia, todo tipo de cultura para ajudar as igrejas a se aprimorar e a crescer. Então vamos aqui aos 11 minutos, não passam 11 minutos e não começamos os propriamente dito 11 minutos. Então a Terra pode ter 200, 300 bilhões de anos, não importa. Não importa os elementos que Deus usou para criar a Terra e a quantidade de anos que Deus fez os animais, etc. O ser humano tem 8.000 e poucos anos na Terra. Nós, Adão e Eva, nossos primeiros pais, 8.000 e poucos anos. Vamos somar. Quem é bom de caneta, soma rápido aí. Nós não podemos perder tempo. Soma aí. Do ano da criação até o dilúvio de Noé, 1.656 anos. Do ano 0 até... E do ano do dilúvio de Noé até Cristo, 4.430 anos. E de Cristo até hoje, 2010. Quantos anos deram? 2096? 8.096. A data nossa, o primeiro embrião, Adão e Eva, foi criado no Jardim do Éden há 8.096 anos. 8.096 anos. Então é um dado estatístico bom, temos na apostila. E aí, o que ocorreu durante esse período? A terra era sem forma e vazia. Deus, no princípio, só Ele, a eternidade com Ele. Deus nunca foi criado por ninguém, sempre existiu. É o Pai da eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Lá no final, Deus encerra tudo. O livro gostoso que Deus deixou para a igreja ser sábia, para a igreja ser culta. E esse livro sobrepõe a todos os demais livros da terra, porque esse livro foi escrito pela vontade e inspiração de Deus. Eu já escrevi 2.540 livros seculares, para todas as culturas. E noto, cada vez que eu escrevo um livro a mais, da área cultural, da área secular, eu noto a grandiosidade maior da Bíblia. Eu percebo que realmente a Bíblia foi escrita pela vontade de Deus. Então Deus lá no início criou no Jardim do Éden, jogou
lá dos terceiros céus, Lúcifer, para dominar a terra. Conselho Federal de Pastor. É o conselho de pastores e de líderes evangélicos mais conceituado e de maior expressividade no Brasil. Você que tem um ministério, filie-se também. 0800 942 3153 ou pelo nosso site. Você, pastor ou obreiro, agora chegou a sua vez de fazer valer a sua palavra como autoridade eclesiástica. O Conselho Federal de Pastor é uma entidade criada para representar e ser a voz dos pastores junto ao governo, órgãos e entidades. Filie-se e receba uma credencial de autoridade ministerial, válida no Brasil e em mais de 100 países. Suas opiniões são ouvidas e enviadas para o Congresso e a ONU. Ligue agora, 0800 942 3153.